Ele fica com Istunywa seskati, Istunywa seskati, Istunywa seskati, Istunywa seskati, Istunywa seskati. Abantwana bomprofiti abashaywa luvalo, abantwana bomprofiti abashaywa luvalo. Mabihamba bimlandela abashaywa luvalo, mabihamba bimlandela abashaywa luvalo. Ilipika Istunywa seskati, ilipika Istunywa seskati, Istunywa seskati, Istunywa seskati, Istunywa seskati, Istunywa seskati. Jamais seu amor adormeceu. Ventos são desencadeados, nossos corações é apuro, mas Deus nos conduz até a porta. Nosso Deus reina aí. Jamais seu amor adormeceu. Ventos são desencadeados, nossos corações é apuro, Deus nos conduz até a porta. Voltamos com o programa Hora do Debate aqui na Strong Life TV. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Continue interagindo conosco, continue ligando, porque até então estamos com a linha aberta para colocarem as vossas opiniões, as vossas observações em torno da temática de hoje, que é o conhecimento do bem e do mal. Volto com o teólogo Agostinho. Teólogo, em algum momento o apóstolo colocou alguns pontos dizendo que todos os líderes religiosos, todos os profetas, apóstolos, até presidentes das igrejas, são filhos de Caim, são filhos da serpente. Qual é a sua observação em torno desse pensamento? Eu acho que ele cometeu um erro muito grave, porque com esse discurso a gente consegue realmente provar que a doutrina de Kaku Filipe é falsa, é antibíblica e não tem nenhum argumento para poder ser sustentada. Por exemplo, no mesmo capítulo, né, talvez eu até agradecer, porque o conselho de ler a Bíblia me ajudou muito a entender, portanto, as coisas que estão lá, que muitas das vezes, quando eles vêm para aqui, eles usam a Bíblia, entende? Dificilmente eles usam o livro dele, por causa dessas lacunas que estão lá, mas em algum momento, quando discorda a Bíblia, tipo a Bíblia e o livro de Kaku Filipe tem alguma diferença, eles preferem ficar com o livro de Kaku Filipe. Quando nós olhamos para essa questão, por exemplo, no versículo 5 do capítulo 23, ali é dito que o profeta Kaku Filipe, no caso, né, ele desafia os cientistas para poderem fazer DNA de todos esses católicos, protestantes, adventistas, os muçulmanos, todos esses outros, né, que não são os da doutrina de Kaku Filipe, para ver se dentro de si não tem um DNA semelhante ao DNA da serpente. Muito bem, parece ser até uma coisa, digamos, boa,
porque até tem um artigo lá que faz menção até de animais fazendo sexo lá com homem na Alemanha, em outros países. Tem coisas que aconteceram e foram comprovadas cientificamente. Mas, no entanto, vamos imaginar que essa questão de DNA... Eu sou profissional de saúde. Poderia muito trabalhar nessa questão de DNA, mas eu penso que não é necessário para a gente poder trabalhar isso teologicamente, porque sabemos que o DNA é responsável por transportar fisicamente as características dos pais para os filhos. O que nós entendemos? No caso, usando o pensamento dele, significa o quê? Significa que a serpente deixou os seus traços em Caim, e Caim para diante, no caso, todos esses que não se arrependerão e não crerão no Cacu Filipe, que é uma teologia, na verdade, embora que se diga que é revelação, é uma teologia só para autodefesa. Porque a ideia é o quê? E até chantagem. Dizer assim, ok, se você não vai crer em Cacu Filipe, ou está na igreja protestante e tá, então você é da semente de Caim. Então nós que cremos no Cacu Filipe somos de quê? Da semente de Sete. Mas ok, tem um detalhe muito grande que esquecem, que houve dilúvio. E no dilúvio apenas ficaram 8 pessoas. E essas 8 pessoas eram Noé, a sua esposa e os seus filhos. Pelo relato bíblico, todos eles eram da semente de Sete. Aonde vieram os protestantes, os católicos, que nós temos hoje, se toda a descendência de Caim terminou no dilúvio? Talvez é uma questão importante que ele deve dizer para o povo aqui e mostrar claramente com A mais B, onde, como é que foi passado, porque DNA não é uma questão, tem uns modelos lá de Mendel, que é o modelo mais antigo, tem um modelo lá de Waston Crick, que é a tal da dupla X. Eu não preciso falar isso aqui, porque teria que ter figuras para poder explicar ao povo e poder entender. Mas o importante é que, fisicamente, assim como nós, quando nós geramos filhos, os nossos filhos levam algumas semelhanças. Se, por exemplo, você casar, Massango, e de repente sua esposa nascer um chinês, você vai perguntar se sua esposa não teve alguma situação com alguém chinês. Por quê? Porque supostamente os traços que são esperados nos seus filhos são seus. E essa passagem é passagem física, não é uma questão espiritual. Então eu quero que o profeta me responda de como é que os traços da serpente chegaram, portanto, às igrejas protestantes. Obrigado, teólogo. Iremos abrir as nossas linhas. Pode interagir conosco através do nosso contato, 887 47 77 57 7. Podem interagir conosco, podem ligar, colocando as vossas opiniões relativamente à nossa temática de hoje. Apóstolo, aqui surgiram algumas questões que têm a ver com a doutrina do profeta. E para o teólogo, o profeta Cacu Filipe é um falso profeta, e essa doutrina é uma doutrina antibíblica. E também o profeta, em algum momento, deve trazer uma explicação que fala dessa linhagem da serpente. Bem, primeiro eu preciso dizer que o comportamento que ele está a manifestar aqui não é novidade. Se nós recuarmos o tempo, nós vamos perceber, de acordo com Lucas 11, né, 45 por ali, verás que os doutores da lei naquele tempo também procuraram dizer a Jesus, que lhe chamava de descendente de serpente, procuraram dizer a Jesus que não, você nos insulta, a tua doutrina não bate com aquilo que é a Bíblia, ou seja, os livros dos profetas, não é? E também mostrar a ele que quando digo que cada líder religioso hoje, aquele que rejeita a mensagem de Cacu Filipe, todos os teólogos são filhos da descendente de Caim, você pode ver claramente lá em Mateus 23, versículo 13, onde Jesus diz lá, ai de vocês, fariseus hipócritas, que fechais o reino dos céus para os homens. Nem vocês entram nele, nem deixam os que estão entrando. Quem é que fechavam a porta do reino dos céus? Eram bêbados? Eram fumantes? Não, eram líderes religiosos. E quais são... Peço para segurar o seu fio de pensamento, apóstolo. Temos José, que nos acompanha através da cidade de Maputo, Polana Caniço. José, saudações.
Sim, boa tarde. Saudações. Pode colocar a sua observação em torno da temática de hoje, que é o fruto do conhecimento do bem e do mal. Muito bem. Eu quero aqui falar mesmo devido ao teólogo que está aí do lado, o apóstolo. Ele diz que as doutrinas do profeta Caco Filipe são antibíblicas. Será que os mandamentos, ou então Deus enviou a Bíblia alguma vez, ou então os profetas que foram enviados por Deus vieram pregar a Bíblia? Está ver? Então, cada profeta mensageiro vem pregar o que Deus está a dizer naquele tempo. Se esse teólogo estivesse, por exemplo, no tempo em que Moisés estava a pregar, ele teria dito que Moisés era um falso profeta. Como é que está de nos dizer que no princípio foi isso, mas aquilo, com a criação, enquanto ele nem esteve lá? Quem lhe disse, está vendo? Por quê? Porque não acreditam na revelação de Deus. Eles querem estudar Deus. No entanto, esses são exatamente por isso o Senhor Jesus Cristo disse que todos os teólogos, os fariseus, os seus helenistas, os zelosos, o católico, o protestante, são da descendência da serpente. Porque a serpente tem língua bifurcada, a língua dividida. Uma língua tenta pregar a palavra de Deus, e outra língua vem pregar a teologia, e o que não é a salvação, está vendo? Então, esse teólogo, a teologia é um veneno. Então, esse senhor teólogo é veneno para a humanidade, está a vir cuspir veneno para matar as pessoas e enviar para o inferno. Obrigado, José. Obrigado também pela sua contribuição. Volto com o apóstolo Alês, continuando. Então, continuando, ele tem lido o livro do profeta Caco Filipe, não sei se já leu todos os capítulos, mas eu quero acreditar que a resposta da pergunta que ele está a me colocar, ele muito bem tem. Se ele for honesto e leu todo o livro, ele poderá certificar aqui que ele muito bem leu num dos capítulos do livro do profeta Caco Filipe, que fala a passagem dos filhos do diabo pelo dilúvio. Não sei se já leu. Se você é honesto, diz que leu todo o livro do profeta Caco Filipe, este capítulo está lá. Agora, primeiro, antes de avançarmos até lá, tem a questão que ele diz que não é revelação o fato de dizer que alguém pode carregar, alguém que rejeita totalmente a mensagem de Caco Filipe. Se formos a buscar o seu DNA, vamos encontrar lá traços da serpente. Então, não seria revelação. Falou um monte de coisa aqui. Mas não seria fácil, ele como teólogo, ainda já alguém identificado, certamente como um filho descendente de Caim, poder, ainda já ele tem essa facilidade, porque, segundo o que ele diz, é um agente de saúde, não? Não sei se pelo que eu entendi. Sim, não seria profissional de saúde. Não seria mais fácil ele poder fazer este DNA por ele mesmo e trazer-nos aqui uma confirmação com testemunhas e tudo mais, para dizer que não, a revelação de Caco Filipe falhou. Agora, tem um certo ponto. Eu quero entender aqui que ele está a assumir que, de fato, vai se encontrar esses traços nele. Ok? Quando ele diz que não, no DNA essas coisas existem, tudo mais. Então, ele está a procurar assumir que esses traços da serpente irão se encontrar nele. Mas eu estou a adiantar já que esses traços não vão se encontrar em mim. Está a compreender? É caso de simplesmente irmos e fazermos isso, ele vai ver. Agora, que ele me explique por que em mim não existe e só existe nele. E por que somente existe nos que não acreditam no profeta, e não existe esse traço da serpente naqueles que não acreditam, naqueles que acreditam no profeta. Agora, para mais explicação, vocês que estão aí em casa, vocês podem baixar o livro do profeta Caco Filipe, ir neste capítulo, eu penso que até esse pode ser um tema de debate para o próximo, depois de vocês lerem. Ele também, se é honesto, conforme eu dizia, diz que já leu o livro do profeta Caco Filipe. Sim, mas pode explicar para o povo, em poucas palavras, fazendo um resumo. Sim. Porque eu fiz uma questão que, na verdade, não foi respondida após. Tá bom. Então, se já leu, eu li todo, mas entendes que o meu ler não é igual ao seu ler, que você tem o Caco Filipe como um profeta. Tá bom. Então, 144 capítulos, para eu pôr na cabeça, pode ser que uma é outra coisa, me passou. Então, seria bom, em resumo, explicar como é que o DNA físico passou depois do dilúvio, sabendo que a descendência carnal de Caim terminou no dilúvio.
Nem todos que entraram nem todos que entraram na arca eram filhos de Caim. Caim não entrou simplesmente com seus filhos. Não é? Desculpe, sim. Não entrou Sim, simplesmente... peço para segurar o seu fio de pensamento, apóstolo. Temos alguém em linha. Saudações. Sim, estou a ligar novamente. Aqui é a Aniceto do Lé. Sim, Aniceto. Em 30 segundos, deixe o seu ponto de vista. Sim, parece que há muita confusão sobre os textos ali. Eu vi um participante do programa que disse que Moisés não estava lá quando Gênesis foi escrito. Falou de muita coisa. E eu estou a entender agora que há muita confusão mesmo. Afinal, esse Caco Filipe, como é que escreveu a Bíblia dele, ou como é que ele sabe que todos os teólogos e pastores são descendentes de Satanás ou de serpente, como ele diz? Eu não entendo. Será que estava lá com Eva quando a serpente, entre aspas, manteve relações sexuais com Eva? Como é que ele viu? Eu não estou a entender. Obrigado, Aniceto, por colocar as suas questões. Tenho a máxima certeza que o apóstolo e o teólogo irão responder às suas questões. Apóstolo. Tá bom. Primeiro, só para não me perder em relação ao ouvinte, eu penso que o ouvinte é que está a fazer confusão. A pessoa que interviu, eu não entendi, não ouvi ele a dizer que Moisés não estava lá. Coisa assim. Não, eu estou a dizer o que ele disse. No entanto, é importante que você baixe o livro do profeta Caco Filipe, leia para entenderes melhor, sem querer ficar em torno da sua teologia. Então, leia para poderes compreender melhor, e aí poderás ter certas dúvidas, e essa pessoa você também pode encontrar lá, se está na página do Facebook e tudo mais, encontre ele para a explicação. Então, conforme eu estava a dizer, nem todos que entraram lá na arca eram filhos de Caim, por exemplo, tinham lá as suas noras, não? Sim. Então, as suas noras vinham também de uma certa linhagem, compreende? Mas em suma não. Para além disso, é preciso compreender que, afinal de contas, os demônios não morrem. Compreende? Os demônios, eles não morrem. De acordo com Apocalipse 12, versículo 3, mais adiante, você pode ver que Satanás, quando foi expulso de lá dos céus, né, ele desceu para cá com uma grande parte dos anjos caídos. E esses anjos vêm influenciando os filhos do diabo, compreende? Então, para além da linhagem do DNA, eu não sou profissional de saúde, mas se você é profissional de saúde e lê o livro de Caco Filipe, eu penso que entendeu melhor até a parte de profissionalismo em termos de DNA. Mas, no entanto, lá não estavam somente, o profeta Caco Filipe explica em relação ao cruzamento de puro com puro, puro e impuro, o que isso dá. Ele é de Mendel. Como? Ele é de Mendel. Ele é de Mendel. Ainda bem que vocês conhecem isso. Então, o resto, vamos lá reparar que os demônios não morrem. Compreende? Os mesmos demônios que influenciam você hoje, como teólogo, como líder, presidente de uma igreja, assim também estiveram lá 2000 anos atrás. Razão pela qual Jesus diz que ainda bem que vocês confirmam que são filhos daqueles que mataram os profetas. Ainda vos digo, vocês ainda vão vos enviar profetas e matarão. Você compreende? Eram os mesmos demônios. Por exemplo, o demônio da teologia hoje, que está nele, por exemplo, ele foi encontrado em 2 de Crônicas 13, versículo 9, com aqueles camaradas que expulsaram os verdadeiros sacerdotes, que eram os levitas, os filhos de Arão. E então começaram a se estabelecer sacerdotes mediante pagamentos. Hoje o mesmo demônio consegue influenciar ele para fazer um curso de teologia, não foi de graça, pagou. Fez um curso de teologia, deu lá dinheiro, tudo mais, e hoje ele está a trabalhar como uma árvore do conhecimento do bem e do mal, e todos aqueles que comem dele vão parar no inferno. Então os demônios não morrem. Sim. Obrigado, apóstolo. Teólogo, como é que olha para essa afirmação do apóstolo Alês, que diz que os líderes atuais, os presidentes das igrejas atuais, têm DNA da serpente, do Caim, inclusive o teólogo também?
Ok, vamos tratar isso de forma mais simples, mais agradável, né? Eu ficaria muito feliz, né? Porque normalmente nós estamos a falar com o povo e aquilo que nós estamos a trazer aqui, tem pessoas que estão a levar isso como algo para a vida. Eu não tenho vergonha quando às vezes me fazem uma questão que eu sei que agora não estou em condições de responder, né? Eu deixo para uma oportunidade. Posso dizer, olha, agora eu não tenho resposta para a questão que você está me fazendo. Entretanto, oportunamente, no outro programa, eu vou trazer a resposta. Justamente por quê? Porque nós estamos, direta ou indiretamente, estamos influenciando pessoas. E eu acho que o apóstolo não respondeu à minha questão, né? Tocou muita coisa, mas não era problema ele dizer, olha, eu vou ler mais sobre o assunto, vou aprofundar mais sobre o assunto, na próxima oportunidade que tiver aqui, então vou trazer para o povo a maneira como geneticamente, ou então em termos de DNA, que é físico, foi transmitido as características. Porque se me fala de demônio, nós sabemos que os demônios, eles não morrem, isso está claro, os anjos também, está claro. Mas a genética foi transmitida por esses demônios, existe evidência bíblica de que eles lá, depois do dilúvio, continuaram fazendo sexo e transmitiram o DNA da serpente, que continuou depois da espécie. Ele não está a trazer esse argumento, né? Além disso, nós temos que olhar pela maneira, porque eles como estão a trabalhar num sistema assim muito fechado, que não permite, crítica, porque está lá, né? O Cacu Felipe falou, e é isso mesmo eles lendo, porque as pessoas estão a ligar, estão a dizer, a teologia é um veneno. Qual é o versículo que eu citei que não está na Bíblia? O que eu falei, que Cacu Felipe falou, e que não está lá escrito? Como é que o que eu estou a dizer, que está escrito, tanto para Moisés, assim como para o Cacu Felipe, é um veneno para poder envenenar as pessoas? Então, você entende que aqui a questão é, normalmente, quando a gente trata dessa questão das setas, uma das coisas que eles fazem é que eles são detentores da verdade. Mas também, não é que é verdade porque é verdade, mas simplesmente porque eles acham que aquilo que sabem é isso mesmo, é inquestionável, e é justamente até porque usam esse nome, por exemplo, de tipo, é profeta, por exemplo. Agora, por exemplo, ele pode estar aqui a dizer, você fala mal do profeta Cacu Felipe. Tem um profeta que se levantou, eu vi agora, aqui em Moçambique. Ele diz também, tem revelação, diz também que Deus lhe levantou, né? Não é protestante, não está filiado a nenhuma igreja daquelas que existem agora. Minha pergunta seria, vamos crer nele? Não, nós precisamos de provar. Normalmente, as setas quando surgem, ou qualquer outro tipo de movimento surge, é necessário que seja provado. Em Apocalipse 2, nós vemos lá, portanto, a palavra de Deus dizendo, lá, para a carta que foi para Esmirna, dizendo lá, para o anjo da igreja, dizer, conheço as suas obras, sei que provaste aqueles que se diziam ser apóstolos e não são. Mesmo quando nós vemos a questão de Elias, por exemplo, com os profetas de Abaá e Azerá, tiveram que fazer prova para ver quem verdadeiramente era Deus. Porque, na maneira como estamos a andar, com os princípios com que nós estamos a andar, está claro que nós não estamos aqui indo no caminho da mesma pessoa. Alguém está errado. E é isso que nós queremos, que através dos argumentos e através da palavra, né, a gente traga aqui para o povo e mostra onde está a verdade. Até agora, pelas limitações, está claro que eles não têm as respostas das questões que eu fui fazendo. Então não tem problema. Pode haver uma oportunidade para eles virem responder ao povo. Estando ou não estando, não importa, mas o importante é que um dia eles devem vir e trazer. Se ele vai ler, que vá ler, que vá buscar, que procura, não sei, alguém da saúde, alguém que possa explicar sobre essa questão de DNA, e traga aqui argumento completo. Coitado dos irmãos que estão ligando aqui. Bom. Eu penso que... Eu queria que... Apóstolo Aleixo, sim? Sim. Eu queria que, geralmente, os debates que eu tenho participado muitas das vezes é conversa mesmo, né? Só que eu estou a lhe dar muito tempo, ele está a falar muito.
Por exemplo, quando ele diz que as questões deles não foram as questões que ele colocou não foram respondidas. Eu fiz muitas questões aqui que não fui respondido. Afinal de contas, eu não sabia que alguém... Porque, de fato, aqui, das questões que eu estou a colocar, você não me respondeu aqui, não é? E, no entanto, cada coisa que você levanta até, eu não sei se é no tempo do intervalo, que eu disse que há muita coisa aqui que está sendo falada, mas que merecia muito tempo para ser explicado de forma mais clara. Mas só estamos a passar de forma superficial. Me parece estranho quando ele diz que esta parte aqui, se não tem a resposta, então é melhor dizer que não tem tempo. Mas ele não usou esse princípio. Quando eu fiz as minhas questões, ele também não me respondeu. Não disse que, olha, ainda não tenho a resposta, vou me preparar e depois venho aqui para te dizer alguma coisa. Mas, no entanto, muita coisa ele está a dizer. Ok. Quando ele fala de seita, em parte ele diz que essas seitas, quando aparecem, eu quero acreditar que ele quer dizer que a nossa mensagem, a mensagem do profeta Cacó Filipe é uma seita. Lá em Atos 24, versículo 14, chamaram a mensagem de Paulo de seita. Quando ele diz que a mensagem, quando ela deve ser provada, que não é isto e tudo mais. Provaram aqueles que acusaram a mensagem de Paulo como seita. Você pode me mostrar em que momento eles foram provados de que não era seita e eles acreditaram em Paulo, passaram a seguir e retiraram o termo de que aquilo era seita? Responde-me já, assim já vai ser muito bom assim. Ok, mesmo que você não queira responder a minha questão. Vamos fazer assim, ok? Mas não está mencionando. Essa é a primeira que você está me dizendo que eu acho que não respondi. Porque as outras, se não for por uma questão de ligação que foi havendo e esqueci, mas esta era uma questão crucial, porque eu frisei até 2 vezes 3. Mas ok, indo para a questão que você está a dizer, ok, chamaram seta, então, de uma forma geral, o que eu estou a dizer é que as setas precisam sim de serem provadas, então, ok? Então, nesse... de Paulo, quando chamaram de seita em Atos 24, 14, foi provada por aqueles que assim o chamaram de seita. Mostra onde é que está escrito que foi provado, como é que eles provaram, que na verdade já não era seita, eles é que haviam confundido. E eram pessoas que fizeram isso. Ok, eu não tenho problema em assumir que essa questão eu posso ir ver. Não me lembro na Bíblia desse assunto ter sido provado. Mas, de uma forma geral, o que nós estamos a dizer, entre nós aqui, sabemos que Paulo não era seita. Aquelas que estamos a dizer na Bíblia que eram seita de verdade, foram provadas. Porque o que você está a tentar querer assim, vamos lá, se agarrar a um ramo, sendo que, na verdade, a árvore toda está ficando para lá. A questão que iria desvendar toda a situação do povo é a questão que você está escusado de responder, ok? Está a fazer uma questão que eu acho que, ok, não é tão assim. Por quê? Porque nós estamos a dizer assim, que, ok, eu vou fazer aqui uma ponte. Vamos imaginar que tudo o que está escrito lá, segundo ele, o Cacó Filipe fala, né? Essa questão de DNA e tal. Vamos imaginar, naquilo que nós entendemos pela Bíblia, humanamente falando, fisicamente falando, através de DNA, não existe. Porque essa linhagem, por exemplo, ele fala que se misturou outras linhagens. Afinal de contas, o dilúvio veio para quê? Não veio para poder resolver a questão do mal no mundo? Será que Deus poupou lá, levou pessoas do diabo, colocou na arca? A arca, na verdade, não significava a presença de Deus. Onde é que está escrito que lá havia essa mistura? Que diga na Bíblia, a gente vai ver os versículos também, de onde diz que as mulheres, por exemplo, dos filhos, por exemplo, de Noé, não eram da geração de Sete. Ali nós vamos entender, mas o que eu sei é que no capítulo 6 de Gênesis, versículo 12, é dito que o mal se tinha multiplicado no mundo ao ponto de que Deus, né, ele se arrependeu de ter feito o homem. E poupou uma família que achou graça diante de Deus. Agora, se essa família trazia DNA da serpente, não faz muito sentido. Não faz muito sentido a gente acreditar que dentro disso havia... Teólogo, antes de passarmos para a última questão, há uma questão que o povo tem uma preocupação quando o profeta Cacó Filipe fala em torno do sexo, que diz que o sexo dentro de uma semana deve ser 3 vezes. Na segunda, na quarta
e na sexta-feira. E não há que repetir. Deve ser uma e única vez. No sábado de noite não pode ser feito, sabendo que no domingo a pessoa vai à igreja. E também em torno do futebol, jogar futebol é pecado, ser adepto de Messi, Cristiano Ronaldo também é pecado. E sendo adepto também de futebol, a pessoa não vai ao céu, vai ao inferno. Antes de passarmos para a última questão. Teólogo. Ok. Pelo que eu li no livro de Kaku Filipe, eu acho que mesmo uma vez por semana seria um pouco complicado fazer sexo dentro daqueles parâmetros que eu vi que são exigidos lá para poder se fazer tal sexo. Por quê? Porque é dito lá, por exemplo, a questão da posição, né, que os animais, quando eles fazem o sexo, é um atrás do outro, né, um à frente e atrás, né, no caso, muitos dos animais. E eles falam lá que, no caso dos homens, acho que é o tal vulgo papá e mamá, que é cara a cara, né, em termos de posição. Não se pode acariciar, no caso, a mulher, né, e não pode apreciar a sua esposa, não pode tomar banho, não pode tocar os seios. São coisas que vêm lá no livro. Olhando para esta forma de fazer o sexo, né, poderia, disse lá, né, a tal defesa, é dizer porque o sexo foi feito para procriação e não, no entanto, para o prazer. Muito bem. Uma questão que eu até queria fazer na altura que eu vi, né, o apóstolo fazendo, era se uma mulher que está grávida, ficou grávida no primeiro mês, daí, durante os 9 meses, ela pode fazer ou não sexo. Se fosse o caso, então, não seria para a procriação. Segundo, o homem não tem como ejacular sem atingir o orgasmo. Se for já ver, vai perceber que é uma coisa mesmo egoísta, porque quem não deve sentir tal prazer é a mulher. Porque a mulher precisa desses toques para poder estar preparado para o ato sexual. Então, quando isso não acontece, certamente é algo que não vai ser boa. E não sendo boa, eu entendo realmente que nem mesmo uma hora de tempo as mulheres estariam em condições de fazer esse tipo de sexo. Estou a dizer se realmente aquilo que está escrito lá, eles cumprem ao pé da letra. Então, as outras coisas, como a gente falou, na verdade o livro de Kaku Filipe é mais um livro de condenação, é um livro de julgamento, né? Acho que eles abordam muito também essa questão, é mesmo de condenação, porque o livro tem mais de 1000 pecados. Mais do que falar da salvação, ele traz muito mais condenação do que, no entanto, a questão de uma opção para ser salvo, a não ser que dizer tudo é Kaku Filipe, tudo é Kaku Filipe, tudo é Kaku Filipe, porque é o tal profeta da geração. Obrigado, teólogo. Apóstolo, comentários. Eu queria perguntar se o senhor aqui do lado é honesto. Você é honesto? Sou. Se formos a ver, para quem está lá em casa, que tem um livro do profeta Kaku Filipe, veja aí em Kaku 51, versículo 44. Você vai ver que é dito lá, ele disse aqui, que está escrito lá que não se pode acariciar. Não é? Mas está escrito lá o que é carícia. Está explicado lá que você deve acariciar a sua esposa primeiro, antes de poder lhe aproximar. Por isso que eu estou a lhe perguntar se você é honesto ou não é honesto, porque não pode vir aqui dizer o que não está lá no livro. Sem apreciar. Não. Uma coisa é proibido. Aceita quando estiveres errado. Vai ser muito bom, o povo vai ter muito respeito para contigo. Por isso que eu perguntei, você é honesto ou não é honesto? Eu sou. Se você é honesto, se leu verdadeiramente o livro do profeta Kaku Filipe, está escrito lá em Kaku 51, 44, que você primeiro deve acariciar a sua esposa. E está explicado lá o que é acariciar. É o que você queria, não é? Está escrito lá e você vem aqui para dizer que o livro do profeta Kaku Filipe diz que não se pode acariciar. Não é bom assim. Precisamos ser pessoas honestas, ok? Então, vamos aí à pergunta a seguir. E sobre sexo, apóstolo, não tens um comentário? É o seguinte, se nós acreditamos que as pessoas têm lá o sexo para se multiplicarem, não é? Então, sendo assim, o sexo para mim, ao meu entender, naquilo que
é a minha percepção, e aquilo que os filhos de Deus entendem, ele não vê para diversão. Okay? O sexo não é para diversão. Sendo assim, se ele pudesse concordar comigo, sei que concorda que o sexo foi lá colocado para as pessoas se multiplicarem após a queda lá no Éden. Então, sendo assim, logo que ele descobre que a sua mulher está grávida, concebeu, ele teria de parar, porque não é possível uma mulher já com 4 meses de gestação ainda esperar que ela vai conceber novamente. Ele, acho que entende biologia, pode até confirmar isso. Não é possível que uma mulher que já está na fase de gestação de por aí 4 ou 5 meses, ainda poder engravidar novamente para começar um outro óvulo num período. Isso não é possível. Então, sendo que isso não acontece, logo que a mulher vai conceber, se você for um filho de Deus, se ele fosse um filho de Deus, neste caso, entendendo que o sexo é somente para multiplicar-se, ele ia parar de aproximar essa mulher, ia parar de ter relações sexuais com ela. Por quê? Porque ele sabe muito bem que já não vai mais conceber. Por que vocês não fazem isso? Está a compreender? Por que vocês não fazem isso? Se sexo é somente para multiplicar-se. Então, logo que ela fica grávida, para de aproximar, espera ela dar parto, depois que der parto, aí você já pode, se quiser, aproximar ela, porque já não está mais grávida. Sim. Deveria ser assim. Para terminar, olhando o mistério do Abel e Caim, por que a oferta do Abel foi aceita e do Caim não foi aceita? Em 30 segundos, deixando últimas considerações. Conforme estamos a dizer, que o Caim é filho da serpente, ele suportou as suas teses de maçã como os teólogos hoje suportam. Mas Abel, ele tinha a revelação de que o que ocorreu lá no Jardim de Éden foi um pecado de sexo, houve sangue por lá. Sendo assim, era o sangue que deveria responder, razão pela qual ele ofereceu os primogênitos dos animais que ele tinha para o sacrifício. O Abel já sabia que, afinal de contas, por revelação, porque é dito em Mateus 16 que a igreja de Jesus Cristo, ela é fundada, ou seja, é edificada com base na revelação, não com base na teologia. Ele pode confirmar aqui, a teologia não é revelação nenhuma, mas a revelação é aquilo que aparece para os homens através de um profeta mensageiro em uma certa geração, conforme Deuteronômio 29 diz, que aquilo que está revelado já é para os homens. O que está em oculto pertence a Deus. E Deus faz saber isso por meio do seu profeta. Então, o mistério é que realmente Abel já tinha a revelação do que ele deveria fazer para Deus. Mas o Caim, como os teólogos hoje, mais uma vez repito, suportando as suas teses de maçã, suportando as suas teses de fruto, acharam que não devia se entregar maçã e tudo mais. Beijo e abraço. Para todos que me acompanham neste momento, baixem o livro do profeta Cacó Felipe, leiam, tiram as suas próprias conclusões, vão no Play Store, descarreguem lá o livro do profeta Cacó Felipe. Saudações a todos aqueles que são filhos de Deus sobre a face da terra hoje. Obrigado, apóstolo. Teólogo, últimas considerações em 30 segundos. Vou resumir essa questão. Este é um problema muito grave, que normalmente quando eles vêm, tem a cara de dizer, ok, as igrejas são para comércio, as igrejas são... Esse aspecto que você tocou, por que não é trabalhado da maneira como está na Bíblia? É justamente por quê? Porque ali a Bíblia é clara, a partir do capítulo 4, versículo 4 a 7, é clara que Deus aceitou, para terminar, aceitou a Abel e a sua oferta. E, no entanto, não aceitou a Caim e a sua oferta. Então, como eles usam as premissas e tal, porque isso beneficia, então, normalmente é abordado dessa forma de sangue para poder encobrir essa parte. Nós poderíamos falar da questão das ofertas. Mas, ok, terminando, dizer para o povo, acho que aqueles que nos assistiram chegaram às suas próprias conclusões sobre o debate que nós fizemos aqui. E eu quero mandar abraço para a minha esposa, a Karina, as minhas 2 filhas, a todos os nossos irmãos, todos os nossos telespectadores, nossos irmãos do ministério e também os amigos, e em especial o Jair, que
nesse momento está nos escutando. Obrigado, teólogo Agostinho Muxanga. Obrigado, apóstolo Pedro Aleixo. Muito obrigado a todos que acompanharam o nosso programa através da nossa página do Facebook e a todos que acompanharam através da DSTV, GoTV Star Times e também através da TV Cabo. Eu sou o teofilósofo José Massango, autor da obra A Mente de Deus, a enciclopédia de conhecimento. Fique em casa, previna-se da Covid-19. Ele fica com Istunywa seskati, Istunywa seskati, Istunywa seskati, Istunywa seskati, Istunywa seskati. abantwana bomprofiti Abashaywa luvalo, abantwana bomprofiti abashaywa luvalo, mabehamba bemlandela abashaywa luvalo, mabehamba bemlandela abashaywa luvalo. ilifika Istunywa seskati, ilifika Istunywa seskati, Istunywa seskati, Istunywa seskati, Istunywa seskati, Istunywa seskati. Jamais seu amor adormeceu. Ventos são desencadeados, nossos corações é apuro, mas Deus nos conduz até a porta. Nosso Deus reina aí. Jamais seu amor adormeceu. Ventos são desencadeados, nossos corações é apuro, Deus nos conduz até a porta.